Nossa história tem início em uma cidade grande, em um trânsito caótico. Então uma luz misteriosa cruza os céus. Então, em meio a esse caos da cidade, vemos algo rápido entre os veículos. Nos é mostrado nosso protagonista, em meio a seus pensamentos sobre ter um poder inútil, sempre pegar sinais verdes no trânsito, a comida nunca estraga. Todo dia encontra dinheiro perdido. Nunca pega fila no banco, mercado e padaria. Realmente um poder bem inútil, não é mesmo? Do que adianta ter uma habilidade dessas, e não poder derrotar um monstro? Então nos é mostrado o que houve mais cedo daquele mesmo dia. Alguns candidatos estão reunidos em um grande palco, para serem testados em uma super conferência de admissão para uma academia especial. E todos os que passaram nos testes escritos, poderão ir até a última etapa. Atualmente, existe 5 tipos de rankers: pó branco, espírito azul, alma roxa, honra vermelha e santo negro. Mas todos os que estão no primeiro, são considerados inaptos, pois são fracos e suas habilidades não servem para combate. Nosso protagonista e alguns figurantes estão no meio do palco, para a seleção final, através de cristais que possam medir seus níveis. Após a autorização, todos colocam a mão nos cristais. Dessa maneira é revelado o rank básico. Enquanto cada figurante se alegra pelo rank revelado, nosso prota tem uma surpresa. E sendo o rank básico, ele é reprovado. Ainda sem acreditar no que está acontecendo, ele olha para os figurantes ao seu lado. Enquanto todos estão felizes e contentes, ele permanece incrédulo. Nesse mesmo instante, alguns conhecidos dele no meio da plateia começam a zoar com ele, dizendo que ele estava se gabando e dizendo que seria extraordinário. Mas agora a única coisa que ele poderá fazer é trabalhar como operário. E nisso todos ficam rindo na cara do protagonista. Ele permanece incrédulo após todo o seu treinamento ter sido em vão. Após se afastar da cidade, nosso prota repara em algo no céu. Uma luz que vem em sua direção. Nesse instante, ele consegue identificar o objeto. Tratando-se de um cometa. E ele mesmo fala sobre isso. Que com a habilidade que ele tem, de sorte, que nem mesmo armas de fogo poderiam acertá-lo. Quanto mais um cometa em um mundo tão grande como aquele. Mais para o seu azar ou sorte. Acontece uma grande explosão, e uma grande nuvem de fumaça toma conta do lugar. E aos poucos essa fumaça vai se dissipando. Então vemos nosso prota deitado no chão e algo brilhante, próximo dele. Nesse mesmo instante, aquele algo entra em seu corpo. Então nos é mostrado uma entidade que começa a analisar o corpo do prota, chegando à conclusão de que ele tem uma grande habilidade. Porém tem um corpo muito fraco e não serve para combates. Sendo assim, a entidade lhe fornece um aprimoramento. Desta maneira elevando seu ranking. Depois desse upgrade ele tem seus níveis elevados e assim, podendo ser considerado um verdadeiro combatente. Nada melhor que um hack para ajudar. Sem contar que ele já tinha a habilidade de sorte. E mesmo sem servir para combate, era só ele aprender a usar que poderia até ganhar na Mega Sena. Já no hospital o protagonista se encontra em coma. É dito pelo médico que o corpo dele está em perfeito estado. Mas por causa do traumatismo ele poderá ficar incapacitado por vários anos. Então ele fica no hospital sendo tratado e cuidado pelas enfermeiras do hospital.
Alguns dias depois vemos a jovem que estava junto com o prota no dia da seleção. Ela lhe deixa flores e uma carta. Passado assim um mês ele é visitado pelos colegas, que continuam dizendo que ele ficava se gabando dizendo que seria extraordinário e que era melhor que ele se recuperasse logo pois as contas do hospital não são baratas. Nesse mesmo instante um dos que lhe visitavam repara nas flores e na carta ao lado da cama. E após ler esta carta, ele se enche de grande ira. Incrédulo de que a cocotinha havia respondido de maneira positiva para os sentimentos do prota. Mas rasgando a carta ele conclui que o prota nunca irá saber disso. Neste tempo um ano se passou e vemos algo no meio da rua saindo do esgoto. Tratando-se de um baratão. Nesse instante um alarme de emergência é soado na cidade. Assim como no hospital esse alarme é acionado para evacuação. Todos se desesperam e começam a fugir do hospital. Nesse instante uma das enfermeiras se lembra do prota em coma. E corre para poder salvá-lo. Ao chegar no quarto do prota, ela fica um pouco aliviada e tenta retirá-lo da cama. Neste mesmo instante um baratão surge por trás dela. E como que pressentindo o perigo, de maneira miraculosa nosso prota desfere um poderoso golpe no baratão e acorda putaço. Agora veja o shape do garoto. O cara passou um ano em coma, sendo alimentado por sondas, totalmente móvel e acorda com um shape desses. Início ele ainda fala que a habilidade dele de sorte não serve para nada. Após destruir o baratão e as paredes do edifício no processo nosso prota faz uma pose enquanto a enfermeira fica incrédula ainda assustada com o ocorrido. Neste momento o prota segura a mão da enfermeira, agradecendo por todo o cuidado que ela teve por ele. Após esse ocorrido o prota pergunta o que está acontecendo? Por que há mutantes naquela área e no hospital? Neste momento é dito que um fluido escorreu para o esgoto causando mutação nos insetos e parasitas que viviam por lá. A enfermeira diz que eles devem estar evacuando as outras áreas. Mas ela ficou preocupada com o prota, pois ele estava em coma, e havia sido esquecido pelos superiores. Então ele agradece. E a enfermeira continua dizendo que estava somente fazendo o trabalho dela, e que não era nada demais. Mas ela pergunta a ele, você não é apenas um estudante? Como conseguiu matar um mutante desses? Então todo sem graça nosso prota pensa que treinou por um ano inteiro formas de combate. E mudando de assunto, diz que eles devem procurar logo o grupo de evacuação. Saindo do quarto, nosso prota vê vários mutantes no meio do corredor, e ele pede para que ela espere, pois ele irá resolver a situação. Se preparando para atacar ele faz um movimento, e com uma rajada de vento acaba com todos os baratões naquele corredor. Na mesma hora aparece mais dois, e eles pensam, tamo ferrado. Neste instante o prota vem a todo vapor, e dá uma bordoada na cara e em seguida toca-lhe o coração. O segundo é partido ao meio. E de maneira ligeira, um terceiro corre até a enfermeira, para devorar-lhe. Naquele instante o prota bate em uma mesa, lançando um frasco e reunindo o conteúdo em volta de sua mão, lançando até o baratão, como um ataque à distância. Ele mesmo fica pensando que havia treinado em sua cabeça, mas nunca pensou que realmente poderia funcionar. Dá-lhe habilidade de sorte. Impressionada, a enfermeira pergunta se os poderes dele têm a ver com super força. Mas ele responde, que é apenas um estudante que reprovou no exame para a academia. E ela continua elogiando o prota, dizendo que o poder dele nem sequer se compara com outros ranks superiores. E ele lembra que ele foi classificado como insuficiente. Ele interroga dizendo, como as baratas ficaram tão grandes desse jeito? Que tipo de líquido foi esse, para fazer tudo aquilo? E olha que nos esgotos não tem apenas baratas. Então nos é mostrado o ônibus da evacuação.
Uma silhueta misteriosa passando sob a ponte. Neste mesmo instante, a ponte é atacada. E todos os passageiros gritam aterrorizados. Vários insetos gigantes aparecem naquele lugar, para maior terror nos passageiros. Eles ligam desesperadamente pedindo ajuda de super-humanos para salvá-los. E por sorte ele só aparece neste momento para proteger os passageiros. Um super-humano de ranking Pyro, com poder de munição infinita. Ele atira sem parar, saltando e se esquivando. Por azar, não só tem baratas gigantes naquele lugar, uma silhueta ameaçadora aparece por trás dele. E desesperados os passageiros veem o seu socorro sendo abocanhado. Próximo daquela ponte nós vemos o Prota e a enfermeira fora do hospital, tomando cuidado para não serem seguidos por mutantes, e ela repara que o ônibus da evacuação está sendo atacado. E por conveniência um rádio aparece atrás de uma pedra, e informa toda a situação. Que os passageiros estão sendo atacados por um ratão. E o Ranking Pyro foi de caixão e vela preta. Então o nosso Prota pega o rádio, e informa que irá resolver a situação. Pois para quem tem os hacks, resolver uma besteira dessas não é nada. Se isso ele mata no peito e faz um golaço. Além disso ele é o protagonista, o figurante que tentou enfrentar o monstro não tem as mesmas habilidades que ele. Ele sai dizendo que todas essas pessoas cuidaram dele durante todo esse tempo que esteve no hospital. E que não pode deixar que aconteça alguma coisa, tendo a condição de fazer algo. Comentem aí o que acharam. Daqui a pouco trago a continuação da história do nosso Prota da apelação. Se inscreva no canal. Compartilhe e deixe seu like, para que você também possa ter os hacks do Prota.